Então, uma boa noite para todos, mais uma vez. Nós vamos rogar a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos permita, hoje, nessa reunião de tratamento de saúde da nossa casa espírita, refletirmos com muito carinho nas lições propostas pela programação da casa. Na primeira parte, nós estamos estudando o livro Justiça Divina, obra esta endereçada a nós encarnados pela espiritualidade superior, por Emmanuel, benfeitor espiritual de todos nós, e que por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos convida a estudarmos a obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, obra esta da codificação espírita. Na reunião que foi realizada na cidade de Uberaba, no dia 6 de julho de 1961, foi lida a primeira parte da obra, capítulo 7, que trata das penas eternas, e dentro do Código Penal da Vida Futura, o inciso de número 27 foi lido, e nós vamos ler e refletirmos um pouco para depois compreendermos os comentários de Emmanuel. Diz assim: o meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é deles se desfazer o mais possível na vida presente. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde, de maneira mais terrível. Quanto mais se tarda em se desfazer dos defeitos, mais as suas consequências são penosas e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. É o inciso de número 27 do Código Penal da Vida Futura, que está dentro do capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e o Inferno. E o interessante nesta colocação, trazida pela espiritualidade maior, em comunhão com Allan Kardec, o codificador, é que eles vão mostrar para nós a abrangência da reencarnação. É um convite a todos nós a repensarmos sobre a proposta reencarnatória. Especialmente nós encarnados que aqui nos encontramos, mediante todos os acontecimentos que têm chegado até nós, para que possamos avaliar com mais amplitude, tendo em vista a colocação trazida por Kardec, relacionando um dos pontos basilares da doutrina espírita, vida futura. Quando se fala em vida futura, não estamos apenas falando da vida para além da matéria. É preciso considerar que amanhã, que será sábado, dia 27 de março de 2021, é como se fosse a extensão ou a continuação da nossa vida. É vida futura. E assim sucessivamente. Então, quando se fala em vida futura, não podemos apenas levar a interpretação para as questões da vida fora da matéria. Porque o nosso amanhã é a representatividade desta vida futura.
E o amanhã, ele se relaciona com o hoje. Tanto quanto o hoje tem uma relação direta com o ontem. Pois bem, Delano, sim. Delano, só um pouquinho. Qual o capítulo que você está lendo hoje? Capítulo Você me falou do Justiça Divina. capítulo 6. Eu ainda vou entrar. Você vai entrar, eu sei. É Vou porque entrar. você está lendo ainda sobre o céu e o inferno, né? Sim, o livro Céu e Inferno. Tá Ok? bom. Obrigada, viu, Mas é o Delano? capítulo 6 do livro Justiça Divina que nós vamos entrar. É porque nós fizemos apenas o comentário do dia em que foi feita esta reunião, no dia 6 de fevereiro de 61. E nesta noite foi lido justamente esse inciso 27 do Código Penal da Vida Futura, onde a espiritualidade está demonstrando para nós que podemos e devemos atenuar as consequências que poderão advir na nossa existência futura, seja no plano físico, tanto quanto no plano espiritual. O meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é deles se desfazer. Então, o que a espiritualidade está nos propondo? Que nós busquemos realizar conosco mesmos aquilo que a doutrina espírita vem trabalhando desde o momento que aqui chegou pelas mãos do codificador Allan Kardec. Conhecer a si mesmo. Entender a nossa realidade, a nossa essencialidade. E compreendermos que nós somos espíritos vivenciando uma etapa no corpo físico. Somos espíritos imortais que atualmente, como encarnados, nos encontramos dentro de uma existência humana e não o contrário. Porque muitos têm colocado: eu sou um humano e por isso estou sujeito a falhas. Essa colocação precisa ser repensada por nós. Nós não somos humanos, nós somos espíritos vivenciando uma existência corporal. Para atingirmos o nível de evolução ao qual Deus nos concede. E por isso necessitamos passar pelos processos de humanidade, de uma vida no plano físico, no campo de sociedade. E através dessas relações, nós vamos observar justamente características que nós trazemos e que o outro traz. Virtudes e vícios. As virtudes precisamos cada vez mais consolidá-las, aperfeiçoando-as. E os vícios? Necessitamos, como Kardec colocou, desfazê-los. Com qual objetivo? Com o objetivo de não vivenciarmos consequências advindas desses vícios, desses defeitos, desses erros. Então vejam bem, o meio de evitar ou atenuar as consequências dos erros, dos defeitos da vida futura é deles se desfazer. O mais possível na vida presente. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde. E aí cabe aqui uma colocação que nos chama a atenção. De maneira ou de forma mais terrível.
quanto mais se tarda em se desfazer dos defeitos, mais as suas consequências são penosas e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. Então, essa é o inciso 27 do Código Penal da vida futura, trabalhada pela espiritualidade em comunhão com Allan Kardec no livro Céu e Inferno. E aí, Emmanuel, ele vai trazer para nós no livro Justiça Divina, dentro do capítulo 6, o sugestivo título Faltas. Bom, quais têm sido as minhas faltas? Os meus erros, os meus defeitos, os meus vícios. Cada um de nós que nos encontramos aqui necessita fazer essa avaliação. E diante desta avaliação, começar o trabalho mesmo, intenso, de procurar desfazê-los. Porque nós sabemos que para se desfazer de um vício não é tão simples. Porque eles estão como que arraigados dentro da nossa intimidade, cristalizados pelas inúmeras existências que nós já tivemos no campo físico. As reencarnações e desencarnações, elas foram justamente formando as características aos quais nós somos hoje. O meu hoje e tudo aquilo que eu vivencio na atualidade tem íntima ligação com o meu passado. Eu quero saber como que será o meu futuro? Basta olhar para o meu hoje. Basta fazer uma análise daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Faltas é o título do capítulo do livro Justiça Divina, capítulo 6. E diz Emmanuel: é possível que o constrangimento do companheiro tenha surgido do gesto impensado de tua parte. Então, olha que coisa interessante. É possível que o constrangimento do companheiro, do próximo, daqueles que estão conosco, tenha surgido do gesto impensado de tua parte. Então, Emmanuel está nos colocando para avaliarmos... Está picando, você está mudo. Não sei se é só o meu, mas o meu está mudo. Está picando, gente? É só o seu, pai. Eu estou ouvindo direitinho. Aqui está bom também. Então, a internet, Nestor. Também Pode está ser, bom. pode ser a internet. Tem dias que a internet está oscilando, está picando, realmente. Isso tem sido um problema sério. Nós precisamos resolver. Estou perfeitamente. Bom, mas vamos lá. O gracejo impróprio ou o apontamento inoportuno teria tido o efeito de um golpe. De certo, não alimentastes a intenção de ferir, mas a desarmonia partiu de bagatela, agigantando-se em conflito de grandes proporções. Então, aqui Emmanuel está nos chamando a atenção justamente para essa relação ao qual nós temos dentro do próprio lar. O companheiro, o gracejo impróprio, ou alimentando
uma colocação que fere o sentimento e que muitas das vezes parte de bobagens ou de coisas pequenas, superficiais, pode gerar inúmeros problemas na vida de relação entre dois corações. E o convite é justamente estarmos nos avaliando constantemente. Há momentos que nós podemos brincar, que nós podemos agir de forma espontânea, natural, mas há situações que nós precisamos estar mais, digamos, com o pé atrás. Porque há dias, nós sabemos, que nós precisamos estar conosco mesmos. Tem momentos, às vezes, que nós não queremos nem atender telefone, nem olhar, digamos, no WhatsApp. É um momento de reflexão. É um momento onde a vida nos pede um cantinho dentro do nosso coração para repensarmos muitas coisas. Cada um de nós necessitamos disso. E, às vezes, não conseguimos enxergar que o companheiro também precisa, ou que a companheira também precisa. E aí, é preciso respeitar a individualidade. É preciso respeitar a intimidade do companheiro, da companheira, do amigo, da amiga, do pai, da mãe, do filho, dos filhos. Então, precisamos estar atentos a isso. Continua Emmanuel. De outras vezes, a mente adoece, conturbada. Teremos ofendido realmente? A cólera ter-nos acegado o discernimento e brandimos o tacape da injúria? Então, ele continua seguindo na mesma linha. Então, vejam bem, que quando Emmanuel ele traz as lições para nós, é preciso nós termos em mente que ele vivenciou experiências neste sentido. Ele não traz uma lição a qual ele não tenha vivenciado mediante as suas reencarnações. Nas obras psicografadas por Chico, e que são os romances, ou os ditos romances deste benfeitor, nós vamos justamente ter em conta ele mostrando e demonstrando para nós vivências dele e de dificuldades apresentadas por ele. Muitas das vezes, ele se encolerizou, ele ofendeu. Quem leu o livro há 2000 anos atrás vai lembrar de inúmeras cenas em que o senador Públio Lentulus, motivado pelo orgulho, pelo egoísmo, deixou de ter momentos consigo mesmo de paz e de promover essa paz a outrem. Por quê? A mente adoeceu de forma conturbada. A ofensa, então, é o resultado de uma mente conturbada. A cólera, ele vai nos relembrar, dentro daquela lição do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no
capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a lição da cólera. E a cólera realmente cega-nos. E quando assustamos, já foi. O leite já foi entornado. Resta apenas limpar. E para limpar, quando o leite se entorna, é trabalhoso. É aquilo que Kardec coloca. Não deixemos para reparar as nossas faltas depois, que pode ser mais terrível. Se temos condições e meios de desfazer, desfaçamos as mesmas hoje. E aí ele continua. Pretendemos aconselhar e cortamos o coração de quem ouve. Alegando franqueza, envenenamos a língua. No pretexto de consolar, ampliamos chagas abertas. E começam para logo a distância e a aversão. Se a consciência te acusa, repara a falta enquanto é cedo. Chispa de fogo gera incêndio. Leve alfinetada prepara a infecção. Humildade é caminho. Entendimento é remédio. Agora vejam bem. Humildade é caminho. Entendimento é remédio. Mas o perdão é profilaxia. Perdão é profilaxia. Ensina-nos Emmanuel. Muitas vezes, loucura e crime, dispersão e calamidade nascem de pequeninos desajustes acalentados. Quais são esses desajustes acalentados? É a desarmonia que trazemos no campo íntimo. É o desequilíbrio. É justamente aquela colocação que ele traz anteriormente. A mente adoecida. Não hesites rogar desculpas, nem vaciles a pagar-te a favor da concórdia, com aparente desvantagem particular. Porquanto, na maioria dos casos de incompreensão, em que nos imaginamos sofrer dores e ser vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos. Então, vou repetir. Na maioria dos casos de incompreensão, em que nos imaginamos sofrer dores e sermos vítimas, os verdadeiros culpados somos nós mesmos. Bom, como eu fiz aqui a lembrança do livro há 2000 anos, quem leu esta obra, nós recomendamos relê-la de novo, mas relê-la com calma, observando os diálogos e as ações mediante os diálogos e as consequências que esses diálogos ofereceram aos personagens ali do livro. E todos vão relembrar de que o filho dele foi raptado. Agora, quais foram as causas que levaram o filho dele a ser raptado? É porque ele não soube desculpar. Ele não soube passar por cima do seu próprio orgulho, do seu egoísmo. Ele perdeu a oportunidade de exercitar o perdão ao coração de um pai que foi pedir, clamar por um filho que era jovem e que, num desatino deste filho que era jovem,
lançando uma pedra que havia pegado em sua esposa, e a própria esposa dele dizendo: deixe para lá, não leve adiante, mas ele querendo dar um exemplo de autoridade, ele então encarcera o filho deste pai, torna-o escravo e encaminha este filho para as galeras, ou seja, ele ia remar dentro de um navio como escravo. E aí desenrola a história. O pai, acometido de ódio e de vingança, rapta o filho. E aí abre-se inúmeras interpretações. O pai poderia também ter exercido o perdão, a clemência? Poderia. Mas nada disso poderia ter acontecido se ele, da mesma forma que nós, soubermos avaliar quando as situações chegam até nós e necessitamos baixar o tom, baixar a cabeça, pedirmos desculpa e exercitar a maior profilaxia do espírito: perdão. E é justamente este perdão ao qual nós vamos passar agora para o Telmo, onde ele vai brindar-nos com a lição do livro Renovando Atitudes, de Hamed, onde o perdão vai ser colocado como uma ferramenta chave básica para cada um de nós. Uma boa noite a todos e é com você, Telmo. Boa noite. Ô, Delane, só um pouquinho, Oi. rapidinho. Eu achei interessante você falou, repete para mim, é o caminho, profilaxia, mas o quê? Só para anotar aqui. Tá, anota aí, Denise. Humildade é caminho. Entendimento. Entendimento é remédio. Perdão é profilaxia. Obrigada, viu? Nada. Gratidão. Boa noite, Thelma, é com você, meu amigo. Obrigado, Delano. Obrigado, amigos, pela Boa oportunidade. noite a todos, tchau. Volta aqui. Ué, que negócio é esse? Eu voltei. Silmara, vai com Deus, querida. Gente, é muito gostoso a gente estar aqui no cantinho, refletindo um pouquinho sobre essas nossas experiências, refletindo um pouquinho sobre essa nossa caminhada. E é muito gostoso a gente perceber o quanto somos abençoados. A palavra que a gente tinha que sempre lembrar é dessa bênção que a gente recebe todos os dias para a nossa caminhada. Agradeçamos mais uma vez ao Cristo, ao nosso Pai, nosso anjo da guarda, aos benfeitores do cantinho, por essa nossa oportunidade de sexta-feira estarmos aqui buscando nos elevar, nos transformar à luz do Evangelho e da doutrina espírita. E a gente sempre lembra de uma música, né? Acho que é do Chico, que ele fala: coloque a doçura em nossos lábios e o trabalho em nossas mãos. É esse o nosso objetivo. O João de Deus, né? Marina está soprando aqui. Vamos lá. Livro Renovando Atitudes, capítulo 49, Velhas Recordações, Velhas Doenças. O livro é uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. E o Hamed sempre tentando fazer a conexão do Evangelho segundo o Espiritismo com o Evangelho e as suas colocações, nos remetendo sempre às questões psicológicas, às questões de relacionamento, de vivência, que a gente muitas das vezes tropeça no nosso dia a dia. Por isso que ele intitula Velhas Recordações e Velhas Doenças, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E no item 4, o primeiro item comentado pelo Kardec, nesse capítulo, ele fala que a misericórdia é o complemento da doçura. A misericórdia, sentir-se e sentir o outro, é o complemento da doçura, da brandura. Então, nós procuramos ser mansos e pacíficos, nós precisamos
avivar em nós a misericórdia para com todos. E aí, Kardec, né, o nosso codificador, o professor Rivaio, ele fala, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela quem? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Né? Ela consiste na misericórdia e no perdão das ofensas. Isso é muito interessante da gente refletir sobre essa colocação. E o Hamed traz um trechinho do item 14 desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando para a gente assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Aí a gente lembra da conversa de Pedro com Jesus. Quantas vezes, Senhor, perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Muitos amigos gostam de fazer a conta, quanto que dá. Mas Jesus está dizendo aqui a observação, a conta, ela não pode ser feita na ponta do lápis. Perdoa-lhes, não 7, mas todas as vezes que ele necessitar do vosso perdão. Como diz o Delano, né? Perdoar é um bálsamo, uma tranquilidade. E o Hamed continua citando outro trechinho desse capítulo 10, item 14. E ele fala assim: escutais, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor. E aqui essa fala, né, Kardec, do item 14, quem fala é o... Deixa eu pegar aqui. 14, quem fala para nós é 15, 13, 14, está aqui na mão. É o Simeão, né? Simeão que fala isso para nós, que para a gente poder aplicar a nós. E é muito interessante, amigos, amigas, que quando a gente começa a ter uma relação de tranquilidade, uma relação indulgente com a gente, quando a gente faz aquele exame do dia lá proposto por Santo Agostinho na 919, quando a gente faz aquela análise e percebe alguns equívocos, a gente precisa se perdoar. Não é esquecer, perdoar, analisar, ser indulgente com o olhar para com essa situação que a gente está vivendo, ser caridoso, ser generoso, pródigo mesmo de vosso amor. O amor que a gente tanto quer dar, ele também tem que suavizar a nossa mente, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos passos e as nossas caminhadas. Porque a gente precisa fazer uso dos talentos que temos. Precisamos fazer uso, ele precisa fazer parte da nossa vivência. Né? Então, Simeão fala: escutai, pois, esta resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor. Então, a gente precisa ter esse carinho conosco, porque muitas das vezes a gente nem atua com eficácia, porque a vontade é pouca, e nem aproveita o que temos de recurso. E a gente precisa aproveitar o que temos de recurso na observação de ser bem-aventurado,
Bem-aventurados os misericordiosos. E o que acontece com quem é misericordioso? Acontece dele alcançar a misericórdia, que é um processo para o outro e para si, né? É um alto processo que ele precisa ser externado. E não cabe a gente esconder o tesouro, o talento. Ele precisa ser colocado para multiplicar. E aí a gente entende quando Jesus recomenda essa não observação da conta numérica de 70 vezes 7, mas sim a percepção da naturalidade dos equívocos que todos nós cometemos na nossa caminhada. É natural, natural. No nosso processo evolutivo hoje, é natural que passemos por isso. Mas a gente precisa evitar repetir velhas recordações, velhas doenças, velhos erros. Nos é permitido, amigos, errar todo dia, mas nós não devemos repetir os velhos. Os velhos hábitos, as recordações, as velhas doenças, essas questões todas, elas precisam ser renovadas. Que tal a gente se propor novos erros, novas experiências? Porque muitas das vezes a gente vai fazendo, né? Tem várias falas assim, não tem jeito de você alcançar uma coisa nova fazendo a coisa do mesmo jeito. Não tem jeito. Eu vou continuar alcançando o mesmo resultado. E aí o Hamed comenta para a gente essas duas falazinhas que estão lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo para nós assim: trazemos múltiplos clichês mentais, arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. Então, aqui ele traz para a gente uma informação muito interessante, que é da reencarnação. Há uma informação de que essa não é a nossa primeira existência. Nós tivemos outras. E isso é muito interessante, amigos, porque muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que nós estamos num processo de perfectibilidade, de santificação, de purificação. Nós estamos nesse processo. Muitas das vezes a gente não é indulgente conosco nesse processo de caminhada. Eu sei os meus equívocos, os repito diariamente, mas eu tenho já um desejo de alterá-los. Antigamente, uma semana atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, eu nem pensava nisso. Não pensava em mudar nada, não. Minha vida está certíssima. Tudo que eu faço está certo. O orgulho, né? Está tudo certo. Hoje não, a gente já começa a duvidar dessa certeza. Isso é ótimo. Isso é ótimo. No livro Consolador, na questão 116, perguntam para Emmanuel, né? O livro O Consolador é a psicografia do Chico, com respostas e perguntas do Emmanuel. Ele fala assim: o homem físico, Emmanuel, está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? O homem físico, nós, reencarnados, estamos sempre ligados ao nosso passado espiritual? Aí ele responde: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver. Olha que curioso, né? A figura que ele usa. Podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Então, a maioria de nós, buscamos nessa luta expiatória
vencer o que esse passado está tentando trazer para o presente. Está tentando trazer para o presente. E a gente precisa resistir para que a gente consiga utilizá-lo com sabedoria. Porque toda experiência vivida tem pontos a serem melhorados e pontos a serem ignorados. Toda experiência, toda vivência que a gente faz, vivência que a gente está vivendo, que está passando aqui em março de 2021, tem pontos a serem colhidos, frutos a serem colhidos, e frutos que a gente não vai se satisfazer com ele, vamos precisar fazer uma nova plantação. E aí o Emmanuel continua dizendo nessa questão 116, essa imagem temo-la na semente do mundo, que para desenvolver o embrião, falando do nosso processo evolutivo, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra. Gente, a palavra temporário aqui é super importante. Super importante. Nós estamos vivendo um tempo aqui, né? Do momento que nós saímos do útero da mamãe até o momento que nós vamos deixar o corpo no túmulo. É temporário. E muitas das vezes a gente tece mentalmente alguns medos, alguns anseios, algum estresse, porque a gente esquece dessa palavrinha, a temporariedade das coisas, a transitoriedade das coisas. E aí a gente precisa, cada dia mais, se preparar para esse próximo momento. Como disse Delano no início da fala dele, amanhã já é vida futura. O sábado já é vida futura. E é vida futura eu encarnado ou desencarnado. Vai continuar sendo vida futura. Do mesmo jeito. E aí, muitas das vezes, a gente não percebe a grandeza de Deus a nosso favor. Theo, você vai continuar sendo amparado, encarnado ou desencarnado. Os amigos também. Todos somos sempre, durante toda a nossa caminhada, amparados. Todos nós. E aí ele fala que, cheio de vitalidade e beleza, necessitamos do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. E é nesse momento que a gente lembra do título da lição que a gente está estudando hoje. Velhas recordações e velhas doenças. Então, nós estamos passando por esse momento e esse envoltório que criamos durante o processo, o tempo que estivermos no lodo, de deixá-lo. Porque, amigos, é muito interessante a gente lembrar de outro princípio da doutrina, né? Que é o processo, a evolução. A evolução, ela é presente. Evoluir é presente. E muitas das vezes a gente vê esse planeta, nós, cidadão, a sociedade, temerosa de dar o próximo passo. De dar o próximo passo. E dar o próximo passo, amigos, é muito bom para nós que estamos com a consciência desperta. Nós todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, nós estamos com a consciência desperta. E precisamos depositar em Deus as rédeas de nossa vida. Porque muitas das vezes nós somos tão intrometidos que a gente toma da mão de Deus. Falei, não, o senhor está errado, não é assim que conduz o planeta. Que absurdo! Esse tanto de gente que desencarna todo dia, só ficou doido? A gente vira e fala, pensa isso sobre Deus. Não, esse trem está errado. Velhas recordações e velhas doenças. Ou seja, quais seriam as novas atitudes? Não é necessário, como Cristo faz, ser
obediente. Obediente. Mas a gente, orgulhoso, a gente até voa na mão de Deus, né? Figura de linguagem, tá? A gente voa na mão dele e toma as rédeas. Eu falei, não, você não está sabendo conduzir. Você não está sabendo. Nós, lá atrás, nós pensávamos exatamente assim. O que está vindo em nossa mente faz parte disso, né? E aí, a gente lembra lá da questão 207 de O Livro dos Espíritos, para a gente prestar atenção nesses clichês mentais, essas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas. Aí a gente foi na 207, porque ela pergunta sobre a questão das semelhanças físicas e morais. Porque muitas das vezes a gente até utiliza dessas velhas recordações, dessas velhas doenças, para culpar os pais. E aí o benfeitor, né, o codificador, pergunta: os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física? Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Né? Física e moral. Aí os benfeitores respondem: não. Uma vez que têm almas ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo. A semelhança física. O corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Então, nós trazemos, sim, uma herança particular, nossa, única e exclusivamente nossa. E quanto mais dias nós vivemos, mais essas lembranças vão se fazendo presente desse nosso passado. E com a luz do Evangelho, com a luz da doutrina espírita, nós vamos aprendendo a domar, a controlar, a viver com elas, porque a gente não pode também imaginar que a gente vai eliminar, não. É o processo de transformação. Sempre de transformação. Tudo no universo se transforma, nada acaba. Tudo se transforma. E aí o Hamed fala para a gente assim: essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis. Então, nós ficamos o tempo todo pensando aquela lembrança, ou seja, a gente fica muito tempo olhando para o retrovisor em vez de olhar para a pista que vem à nossa frente, para a próxima curva, para a próxima reta. A gente fica olhando demais para o retrovisor. Então, nós temos dificuldade de sair desse fluxo, desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. Olha só que interessante, né? Muitas das vezes nos falta força para olhar para frente. Nos falta força para olhar para frente. E vem uma curva, e normalmente tem placa avisando 200 metros, 300 metros, 50 metros, tem uma curva para a esquerda, para a direita. Mas a gente está tão preocupado com a última que nós passamos que a gente esquece de prestar atenção e fazer uma curva bem feita. Porque a próxima curva ela é bem feita com base na experiência que eu tive na última curva que eu fiz. Sempre é assim. As experiências, as vivências que tivemos, os relacionamentos que tivemos, eles vão nos fortalecer a ter relacionamentos, vivências, experiências melhores. Melhores. Eu sempre falo isso, né? O cafezinho que a gente fez ontem, o de hoje tem que ser melhor do que ele. O que nós vamos fazer amanhã tem que ser melhor do que ele. O jeito como a gente limpa a casa, que a gente conversa com um amigo, com nossos amores, necessita ser melhor do que ontem. A nossa conversa precisa ser melhor. Precisa ser melhor. Esse é um grande desafio nosso. Né?
Lá no livro Consolador, novamente, na questão 119, o Emmanuel, os companheiros da reunião perguntam para Emmanuel, né? Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E aí o Emmanuel responde: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, fica registrado tudo. Tudo fica registrado. E isso é muito interessante, porque a gente tem, então, um banco de dados para examinar quando vamos tomar uma nova atitude. Amigos, nós precisamos nos colocar muito como agricultores. Ao mesmo tempo está colhendo, ao mesmo tempo está plantando, ao mesmo tempo está preparando a terra. Nós somos agricultores. Todo dia nós preparamos a terra. Nós escolhemos as sementes. Nós colhemos os frutos. Todo dia nós fazemos esse processo. E esse processo precisa ser analisado. E é aí que entra a filosofia da doutrina. A filosofia do ser, a filosofia, o pensar sobre o Filho de Deus, de analisar essa terra, analisar essa semente, analisar esse fruto. Nós precisamos fazer isso. Lá no Livro dos Espíritos, na 909, a famosa 909, né? O codificador pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Nossa, essa resposta é doída. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Então, estou preparando a terra com qual cuidado? Eu estou escolhendo a semente com qual atenção? Aí os benfeitores respondem: sim, o homem poderia vencer suas más tendências. Poderia. Olha que interessante, né? A gente acha que é tão difícil, mas eles respondem: sim. E algumas vezes, essa parte é que dói, tá? E algumas vezes com pouco esforço. Ele fala que a gente poderia vencer as nossas más tendências fácil, com pouco esforço. Aí a gente pensa: não, mas não pode ser tão fácil assim. Mas eles estão dizendo que é. Os benfeitores aqui estão afirmando que é muito fácil a gente vencer as nossas más tendências. E aí eles continuam: o problema, sabe qual que é? É a vontade que lhe falta. A vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Olha, gente, essa resposta, nós devíamos pular ela. Ou então tomar ela como aquela resposta para poder pregar na porta do armário, na porta do guarda-roupa, no espelho. Sim, podemos vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços. E algumas vezes com pouco esforço. E é a vontade que lhe falta. É a vontade que nos falta. Aí eu estava preparando o estudo e fiquei incomodado com a 909, aí eu pulei para a 911. Aí a 911, o codificador pergunta assim: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem o poder de superá-las?
Porque aí aqui ele foi esmiuçar, né? Não, mas tem algumas coisas, as minhas paixões, os meus desejos, tão vivos e irresistíveis, que a vontade não é capaz de vencê-las. Aí os benfeitores falam assim, há muitas pessoas que dizem, eu quero. Aí eu entrei nessa, né? Não, eu quero vencer todas as minhas paixões, elas estão muito vivas, elas são muito irresistíveis, mas eu quero superá-las. Há muitas pessoas que dizem eu quero. Eu digo, nós dizemos, eu quero vencer isso. Mas a vontade está apenas aonde? Nos lábios. A vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja, quando o homem não acredita poder vencer suas paixões. É que seu espírito se satisfaz, tem prazer nessas paixões. Por isso que a gente para e não se esforça, porque a gente gosta desse prazer, dessa paixão. E ela é muito mais... não é que ela é forte, mas o meu desejo é pequeno. De vencê-la é pequeno. Então, eu coloco o meu desejo acima disso. Querem, mas estão bem satisfeitos que assim não seja. Queremos vencer as paixões, mas quando a gente não vence, a gente fica mais feliz ainda. Em vez da gente ficar feliz, em outro ponto, não, a gente fica feliz porque a gente não conseguiu vencer. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz, se compraz, tem prazer nisso por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura suprimi-las compreende sua natureza espiritual. E aí eles finalizam dizendo assim: vencê-las é para nós uma vitória do espírito sobre a matéria. E aí, na 912, eles perguntam: qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Dos prazeres, dos desejos, da materialidade? Qual o meio mais eficaz? Eles respondem: praticar o desprendimento. Olha que interessante, né? Praticando o desprendimento, podemos combater a predominância da matéria sobre o espírito. É muito legal. 909, 911 e 912, tá? Para a gente guardar aí. E aí, voltamos ao texto do Hamed, ele fala para a gente assim: por não recordarmos que o perdão a nós e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Olha só que interessante, né? Porque a gente não acredita no perdão. A gente não acredita que o perdão é capaz de solucionar as situações dificultosas que vivemos. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males. Então, aqui ele está dando uma receitinha de bolo sensacional para que a gente consiga evitar ter males, se curar. Recordemos a força do perdão. E aí a gente precisa lembrar de Jesus, né? Uma das suas últimas falas, quando ele estava na matéria, né? No corpo físico, ele estava lá na cruz, e ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E aí a gente hoje, já com esse cabedal de conhecimento que a gente tem, com essa quantidade de livro que a gente tem em casa, será que Jesus ainda pode repetir essa frase na sua máxima potência? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E aí a gente volta na 919, né?
o esforço que a gente deixa de fazer para realizar a cura de nós e dos outros. E aí o Hamed continua dizendo assim: tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras. Tentamos, hein? Viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões. E agora é muito interessante isso, né? Porque agora não tem jeito de ir no shopping mais, para fugir dessa percepção dos ressentimentos, porque isso era uma coisa que se fazia com muita naturalidade. Ah, estou entediado, estou assim, pegava o cartãozinho de crédito e ia para o shopping, distrair. Tentamos viver alienados, ou seja, tentamos viver só no prazer. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. Então a gente fica desperdiçando, né, as oportunidades e o tempo que a gente faz. E aí tem no livrinho Fonte Viva, que não é um livrinho, é um livrão, a questão na lição 119, intitulada Eia Agora, título muito sui generis, né? Está lá na carta de Tiago, capítulo 4 e 13. Emmanuel fala para a gente que agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. Amanhã, a dificuldade pode estar maior. A moléstia amanhã poderá ficar mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado amanhã. A oportunidade de ajudar não se fará repetida da mesma forma e com a simplicidade de hoje. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A dádiva tardia tem gosto de fel. Ao ajudar o outro tardiamente, tem gosto de fel. E agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. E Emmanuel finaliza assim: adiar o bem, adiar o perdão, adiar as propostas reencarnatórias, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Olha o que ele fala. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Ele está chamando a gente de larápio. Ladrões. Ladrões. Adiar o bem para conosco, para com os que estão conosco, para com a sociedade, é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Furtar ao Senhor. Então, a gente precisa ter a percepção de que nós podemos hoje, como bem diz a lição, agora é o momento decisivo para fazer o bem. E é interessante, amigos, que a gente não tem a percepção que hoje está muito fácil de perdoar, de se curar. Muito fácil. Nós temos recursos enormes, espirituais e materiais. Uma conjugação de elementos para que possamos alcançar essa cura.
como diz Emmanuel na questão 116 do Consolador, sair do lodo. Sairmos desse lodo, dessa viciação, velhas recordações, velhas doenças. E o Hamed continua dizendo: é mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. As conversas fúteis, né? A gente tenta fugir, a gente vai falando de um problema físico e não percebe que esse problema físico ele foi causado pela minha não observação das leis divinas, da minha não observação do perdão que deveria ter ofertado ao irmão naquela conversa conjugal que tivemos. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias, diz Hamed, antes consideradas como orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. Então, a medicina, os cientistas, os psicólogos, psiquiatras, eles já estão entendendo que o que aparece no corpo vem do espírito, vem do imaterial. Eles já estão chegando a isso. E é sensacional, porque esse é o processo evolutivo da ciência. Ela está começando a identificar a origem dos nossos males físicos. É esse o papel da medicina, da ciência. Perceber a origem das coisas. E quanto mais nós filosofamos, estudamos, nós vamos perceber que tem uma esquina a ser virada, uma curva a ser feita. Toda vez que a gente olha para o horizonte, ainda tem mais horizonte. E isso que a ciência tem percebido. Então, ela não pode dar ponto final nas coisas. Né? E aí, a gente lembra da biologia. A biologia ela não define a vida. Não é a biologia, não é o estudo, a ciência que estuda a vida, e ela não define o que é vida, porque atrás daquele horizonte que eles estão vendo, tem outro horizonte. E aí a gente lembra do livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 1, a mente é o espelho da vida, né, que fala da mente, capítulo 1, Pensamento e Vida, psicografia do Chico e do Emmanuel. Lá no finalzinho ele fala assim, que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Velhas recordações, velhas doenças. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Isso é muito interessante, né? A gente não percebe que a gente está vivendo dentro do nosso mundinho. Nós estamos vivendo dentro do nosso mundinho. Respiramos o mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, existe um processo de escravização, que nós lemos lá na 911 do Livro dos Espíritos, que é o nosso gosto pelo prazer, pelos nossos desejos. Então, nós gostamos tanto dele que a gente adia, ou melhor, furta o tempo do Senhor. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos, que provisoriamente, nos escravizam. E, através delas, dessas imagens, incorporamos o influxo renovador dos poderes
que nos induzem à purificação e ao progresso. Vai saturar essas paixões. Elas vão saturar. Na hora que elas saturam, a gente vai começar o processo, a indução vai acontecer de purificação e ao progresso. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Né? O livro Pensamento e Vida é um livro sensacional para a gente refletir. E aí, por isso que o Hamed fala das questões psicossomáticas. Porque os cientistas encontram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre produzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Como é que diz aqui no livro Pensamento e Vida? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. É isso que o Hamed está dizendo aqui. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio, as imagens que nós temos. Recordações doentias de ódio e vingança, que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Aí eu lembrei aqui agora do livro Missionários da Luz, lá no capítulo 13, né, na reencarnação de Sergismundo, quando o Adelino tem a dificuldade de aceitar ser pai do Sergismundo. E aí o Alexandre, né, fala, né, no livro, fala assim, antes de entrar no corpo físico, ele topou tudo. Topou tudo. Depois que entra, começa a não querer cumprir o objetivo reencarnatório dele. Mas aí é nessa hora que entra, né, os benfeitores que tranquilizaram para que acontecesse essa reencarnação. E o Hamed continua dizendo aqui para nós, dessa forma, compreenderemos que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. Falta vontade, né? Compreenderás que a gravidade e a duração dos seus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. Passado precisa ser olhado com muita rapidez, porque vem uma curva na frente. E vem uma conversão a ser feita. Conversão a ser feita. Então, eu tenho que pegar aquela experiência, eu não posso ficar esmiuçando demais. Eu pego ela e vou usar ela rapidamente. Porque eu não posso me manter naquilo, porque senão eu entro num processo de prostração e abatimento. Eu entro nesse processo. E quantas vezes a gente fica com preguiça de realizar algumas coisas? Aí a gente volta na lição do Fonte Viva, né? 119. Agora é o momento decisivo para fazer o bem, para perdoar, para viver melhor, inteiro, conectado com Deus. O Hamed continua a nos orientar, né? Ele fala que as predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais, mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, diz Hamed, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. Olha que interessante, hein? Portanto, as causas das doenças que temos somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma.
Essa fala do Hamed nos remete ao capítulo 15 do livro Pensamento e Vida também, né? Que fala da doença. É isso? 15. Fala da saúde, perdão, o título é Saúde, em que o benfeitor Emmanuel ele dá para a gente uma receita de como ficar doente. E aqui o Hamed também fala para nós esse processo processo psicológico, a somatização disso, e que isso transferido para o corpo físico vai resultar em desarmonia nesse organismo fisiológico que nós carregamos. Né? Então, ele fala que as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. É interessante que esse capítulo 15, na hora que ele começa a falar, o Emmanuel ele faz a comparação de que nós somos moradores de uma casa. Olha essa comparação, ele fala assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Ou seja, o meu corpo físico mostra muito do que sou eu, espírito. Mostra muito do que sou eu, espírito. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Ou seja, se eu toco um violino, toco um violão mal, não agradando-os, fora do tom, né? Sem nenhuma qualidade, eu estou mostrando a qualidade do espírito, de quem está utilizando esse instrumento. Então, olha a atenção que Emmanuel e o Hamed chamam a nós. Olha para onde que a gente precisa olhar. Preciso olhar o instrumento que eu tenho. Como é que ele está? Ele pode melhorar ou não? Ainda dá tempo? O que eu posso fazer? Aí a gente entra lá na questão 909 e 912 do Livro dos Espíritos. À vontade. Pequeno esforço. Pequeno esforço. Do que eu penso, do que eu falo, do que eu como, do que eu bebo. Pequeno esforço nesses aspectos. Então, na hora que eu vou escolher o almoço, eu tenho que lembrar, falar, opa, peraí, o que isso vai causar no meu organismo? Ah, vou comer uma bolachinha, vou tomar um refrigerante, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu preciso, nesse momento, fazer um pequeno esforço de escolha. Mas a gente quer o prazer. Prazer de comer bem. A gente quer esse prazer. Nada contra. Mas deixando claro que isso vai transparecer num instrumento. Esse prazer. E eu consigo combater com um pequeno esforço. E aí o Hamed continua dizendo para nós que indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Indulgência, né? Se define como sendo a facilidade. Facilidade, ser indulgente com o outro. Facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós, diz o benfeitor, ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar, diz Hamed, é desenvolver um sentimento profundo de compreensão. Sentimento profundo de compreensão
misericórdia, sentir-se e sentir o outro. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente, por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina. E que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Por isso que ele traz para a gente esse sentido profundo da compreensão de nós e do outro. Porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra, encarnados e desencarnados, estamos trabalhando para a nossa evolução, para a nossa perfectibilidade, para a nossa santificação. E a gente precisa ver nesse companheiro, nessa companheira que está junto de nós, esse esforço também, essa vivência também. E se o irmão não consegue, o meu olhar não pode ser instrumento de cobrança, de julgamento. Não é o meu olhar que vai transformar, mas a minha ação de perdão, de entendimento. Né? Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão. Nós estamos todos aqui em missão, em expiação e em prova. Todos nós estamos aqui juntos para um colaborar na caminhada do outro. E aí ele finaliza dizendo assim: das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Olha que bonito, né? Das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Ou seja, se na hora que eu for fazer o plantio do dia, escolher as sementes do dia, eu fizer ela com a observância das leis divinas, deixando para trás essas velhas doenças e velhas recordações, será que eu não tenho mais chance de ter uma colheita melhor, não? Se eu deixar de colocar em primeiro lugar o prazer, a sensação, os desejos materiais, será que eu não consigo ter um sentimento profundo de compreensão de tudo que acontece ao meu derredor? Será que não é o nosso melhor remédio hoje em dia? E aí eu achei uma lição intitulada Alma do Mundo, do Chico Xavier. Eu não achei, foi o livro, mas ele fala assim nessa lição: quando você conseguir superar graves problemas de relacionamento, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Olha que interessante, né? Olha que bonito. Quando você conseguir, quando nós conseguirmos superar graves problemas de relacionamento, não nos detenhamos na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. E é isso que Jesus traz para nós lá no livro Boa Nova, quando ele fala para Zebedeu sobre a alegria da Boa Nova. Zebedeu, a Boa Nova é alegria, uma boa notícia. E nós precisamos trazer essa boa notícia para o nosso dia a dia. Então, quando eu lembrar de Cristo, quando eu lembrar do Evangelho, eu preciso ficar alegre, pois eu tenho um manual, um orientador, um irmão, um guia, um modelo para me ajudar nesse dia a dia. Então, vou deixar essas recordações que não são agradáveis lá atrás e vou substituí-las. Utilizando delas algumas coisas que me são boas para que eu possa ter novos momentos. Ou seja, criar novas recordações. Me tornar são,
com relação ao que vem por amanhã. Obrigado a todos. Tem alguma pergunta, algum protesto? Fica à vontade, viu? Os